Nos últimos dias, começaram a circular muitas manchetes dizendo que os Estados Unidos mudaram completamente a pirâmide alimentar, que agora a base seria proteína animal, gordura saturada e que os vegetais teriam perdido espaço. Antes de reagir a esse tipo de informação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que de fato foi publicado, quem publicou, com qual objetivo e o que a ciência sustenta ou não nesse documento. Hoje eu vou explicar com calma e embasamento o que são as novas diretrizes alimentares dos Estados Unidos, o que realmente mudou, onde existe consenso científico e onde começam as controvérsias. As diretrizes alimentares dos Estados Unidos são documentos oficiais publicados a cada 5 anos pelo governo americano. Elas não são um plano alimentar individual, nem uma prescrição clínica. São recomendações populacionais que servem como base para políticas públicas, e essas diretrizes orientam programas de alimentação escolar, programas de assistência alimentar, campanhas de saúde pública e influenciam direta ou indiretamente outros países. E as diretrizes mais recentes, referentes ao período de 2025 a 2030, foram anunciadas pelo secretário da Saúde e pela secretária da Agricultura. Isso é importante porque estamos falando de um documento institucional com impacto real e não de uma tendência de redes sociais. Agora vamos ao ponto central. O que mudou de fato nessas diretrizes? Primeiro, a proteína ganhou mais protagonismo. O documento enfatiza a importância da ingestão proteica adequada ao longo do dia, reconhecendo o papel da proteína na saciedade, na preservação da massa muscular e na saúde metabólica. Há uma valorização explícita de fontes proteicas, animais como carnes, ovos e laticínios, e vegetais como leguminosas. Segundo ponto, comida de verdade virou o eixo central do discurso. O texto reforça de forma mais direta do que as versões anteriores a redução de alimentos ultraprocessados, açúcares adicionados e produtos industrializados de baixa densidade nutricional. E o terceiro, os carboidratos refinados perdem protagonismo. Os grãos deixam de ser apresentados como base automática da alimentação. O foco passa a ser a qualidade e contexto e não o volume. E o quarto ponto, e aqui começa a polêmica, existe uma maior tolerância ao consumo de gorduras saturadas quando provenientes de alimentos inteiros, como laticínios, integrais e carnes, desde que dentro do padrão alimentar baseado em comida de verdade. Importante deixar muito claro, o documento não proíbe vegetais, não elimina carboidratos e não propõe dieta carnívora ou cetogênica populacional. O que houve foi uma mudança de ênfase e não uma inversão absoluta de valores. Aqui é fundamental separar a ideologia da ciência. Existe consenso científico robusto em muitos pontos que aparecem nessas diretrizes. Primeiro, reduzir ultraprocessados melhora desfechos metabólicos. Isso está bem estabelecido em estudos observacionais e ensaios clínicos. Dietas ricas em ultraprocessados estão associadas a maior ingestão calórica, pior controle glicêmico e maior risco cardiometabólico. Segundo, proteína aumenta a saciedade e preserva a massa muscular, especialmente em adultos acima dos 40 anos. E uma ingestão proteica adequada está associada a menor perda de massa muscular, melhor controle de apetite, melhor resposta ao tratamento de força. E terceiro, o açúcar adicionado em excesso está ligado à pior saúde metabólica. Não só pelo impacto glicêmico, mas também pelo efeito no sistema de recompensa, no comportamento alimentar e na inflamação sistêmica. Esses pontos não são novos e não são polêmicos, estão bem sustentados pela literatura. Agora entramos na parte mais delicada. O primeiro ponto de debate é a ênfase maior em proteína animal, especialmente carne vermelha. Grande parte das associações entre carne vermelha e risco cardiovascular vem de estudos observacionais que têm limitações importantes como
confusão por estilo de vida, padrão alimentar global, consumo associado de ultraprocessados. Isso não significa que o consumo elevado de carne seja isento de risco. Significa que o risco depende do contexto alimentar, da quantidade e do perfil metabólico da população. O segundo ponto é a gordura saturada. Meta-análises mostram que substituir gordura saturada por carboidrato refinado não reduz risco cardiovascular. E por outro lado, substituir por gorduras insaturadas mostra benefício. Ou seja, não é correto dizer que gordura saturada é inofensiva e nem que ela é o grande vilão isolado. O impacto depende da substituição do padrão alimentar. E o terceiro ponto é o contexto político dessas diretrizes. Elas fazem parte de uma agenda chamada Make America Healthy Again, que tem uma narrativa forte contra a indústria de ultraprocessados, algo legítimo, mas que também levanta questionamentos sobre algumas evidências, como essas evidências foram priorizadas. Aqui é importante maturidade científica, isso não invalida tudo que foi publicado, mas exige leitura crítica. Talvez essa seja a parte mais importante. Essas diretrizes não dizem que todo mundo deve comer mais carne, que gordura saturada está liberada sem limite, que vegetais perderam importância, que carboidratos não são vilões absolutos. Elas também não individualizam idade, sexo, menopausa, nível de atividade física, histórico metabólico. Diretrizes populacionais servem como orientação geral. Na prática clínica, individualização continua sendo essencial. E a minha leitura? Eu vejo pontos positivos importantes. Valorização da comida de verdade, foco em proteína adequada, combate aos ultraprocessados, mas mantenho cautela em dois aspectos: liberação excessiva de gordura saturada e interpretação simplista dessas recomendações pelo público. A nutrição funciona por contexto, comportamento e sustentabilidade. Se tem uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo é: diretrizes alimentares são mapas gerais. O corpo humano responde àquilo que é repetido, sustentado e adaptado à realidade de cada pessoa. Se você busca saúde sem extremismo, estética sem atalhos e informação sem ruído, esse canal é para você. Se cuida.